Antônio em Contexto. A informação que forma e informa. Cultura, política e cidadania. Antônio em Contexto. Para você que nos acompanha, obrigado por estar conosco. É sempre uma honra poder fazer e ter a sua companhia. Nesta oportunidade, nós vamos conversar com algumas personalidades que atuam na linha de frente na defesa dos direitos da criança e do adolescente, que aqui na Câmara Municipal trata de uma audiência pública para versar sobre a necessidade, de um núcleo de perícia específica, para atender esta demanda. Converso aqui com a doutora Elisângela Melado. Qual foi a intenção, qual é a motivação para essa audiência de hoje? Bom, Antônio, a comissão ela foi criada esse ano, da OAB, a Comissão de Defesa e Proteção da Criança e do Adolescente. E no dia da posse, eu tive o conhecimento da existência desse centro de perícias em São Luís, que já existe há 15 anos. E até então era desconhecido para a nossa cidade. E eu fui pesquisar. E esse centro de perícias em São Luís, ele atende as crianças vítimas de violência e abuso sexual. E eles atendem de uma maneira linda e de uma maneira muito eficaz. Porque eles emitem os laudos, fazem os estudos, analisam a criança de uma forma técnica e precisa, porque eles têm treinamento para isso, e emitem esses laudos, tanto o laudo físico, psicológico e social. E esses laudos vão para o processo, eles servem como prova. Então, o juiz, na hora de decidir, ele tem mais fundamentos para poder fazer uma decisão mais justa, de colocar, seja para acusar, condenar o agressor, ou seja para inocentar. Então, é de extrema importância hoje o centro de perícia, porque as provas, elas se perdem. Os vestígios numa criança, elas se perdem com os dias, com o passar dos dias. Em uma semana não se tem mais como provar, pelo menos fisicamente. E o laudo psicológico, ele já consegue alcançar esses vestígios num prazo maior. Porque o corpo fala, os movimentos falam, a criança até no silêncio, para um psicólogo treinado, ele consegue ver vestígios e já emitir nesses laudos que vai embasar, ajudar a decisão do judiciário. Então é de extrema importância esse centro de perícias, precisamos urgente, porque hoje nós temos dados de 2017 que foram mais de 330 casos registrados de crianças que sofreram abuso e violência sexual. Então, se a gente for colocar por dia, sai praticamente um por dia. É muita coisa. Isso são os registrados, fora os que não foram registrados. Isso quer dizer, fora os que não chegaram lá, Exatamente. Então precisamos, a Constituição, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos dá embasamento para solicitar esse centro de perícias, porque é o dever da sociedade, é um dever da comunidade, do Estado, inclusive, do município, implantar esse centro de perícias, porque temos o dever de proteger nossas crianças. Nós não queremos uma sociedade doente, porque essas crianças são violentadas não só fisicamente, psicologicamente também. Isso vai facilitar, no sentido também de fortalecer o índice de combate, porque o que se sabe muito é que, eu lembro que um período aqui em Imperatriz se dizia assim, a polícia prende, a justiça solta, E aí a situação chegou a ser de tal modo alardeada que o doutor Adolfo teve que chamar a imprensa para dar uma coletiva para explicar qual é a causa das solturas, que são as chamadas falhas processuais, E aí, nesse caso aqui, atualmente, é feito o quê? Lá no É feito no ML, a perícia, mas o que ocorre? Hoje, nós não temos um local adequado. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a criança tem que ser tratada com dignidade, com respeito, Ela tem que é a prioridade nos atendimentos. Eu vi até o delegado aqui, Fairlano, fazer a fala aqui, que é da Delegacia da Criança, e observou um fato interessante, Como é que uma mãe com uma criança vai descrever um fato num cenário totalmente averso àquela situação? Fica mais complicado, É muito mais difícil. E com o centro de perícias, vai se conseguir dar um atendimento mais digno. A criança vai se sentir respeitada, ela vai estar num ambiente mais acolhedor,
pronto para recebê-la, né? Um espaço lúdico, onde ela vai se sentir mais à vontade, vai poder reproduzir, né, o que ela passa com os brinquedos, porque a criança brincando, ela reproduz aquela agressão. Então, os profissionais especializados, eles conseguem identificar por um gesto, né, por uma fala ou por um comportamento. E, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tanto também quanto na Constituição, diz que temos que proteger a imagem da criança. E nós não conseguimos fazer isso aqui, por enquanto. Porque com o Centro de Perícias Técnicas nós vamos conseguir dar um atendimento mais digno, mais celeridade no processo, vamos poder tirar o agressor, né, mais rapidamente de perto dessa criança, porque infelizmente esses abusos ocorrem dentro de casa, a maioria deles. É um padrasto, é um pai, é um primo, enfim, um vizinho. Então, se consegue se identificar e provar que aquela criança foi agredida, seja psicologicamente, seja fisicamente, a gente consegue afastar, né? Eu falo a gente porque eu já me sinto muito envolvida, mas eu falo em questão do judiciário, né? Conseguir afastar esse agressor, proteger a criança e condenar quem realmente fez esse ato, essa agressão contra o menor. Agora, qual é o próximo passo aqui em relação à discussão aqui da Câmara hoje? Essa audiência foi para chamar a atenção, mas daqui deve fazer um encaminhamento. O que vai ser feito aí para frente? Sim, nós vamos atrás do nosso governador, né, do estado, porque o Centro de Perícias ele é vinculado hoje à Superintendência, né, à Secretaria de Segurança Pública, que é a competência do Estado. Já tem 15 anos que está em São Luís, e Imperatriz é a segunda maior cidade do Estado, a demanda também é maior. É muito grande, né? Muito grande, porque não atende só a Imperatriz, né? Hoje o IML ele faz exames atendendo as cidades circunvizinhas no raio de 500 quilômetros. Então é muita coisa e precisamos de mais profissionais. Vamos precisar de mais peritos especializados e treinados no atendimento da criança. Se bem que no caso da criança e do adolescente não é só a questão do perito, né? Tem uma questão aí, um conjunto da obra para poder ter um resultado. No caso do Centro de Perícias, são 3 profissionais que atuam na linha de frente. O médico legista, né, que é o perito, o psicólogo e o assistente social. Esses 3 fazem o seu trabalho técnico, imparcial, né, e de uma maneira rápida e eficaz, porque eles tratam o caso, no momento do caso, eles não acompanham como o CREAS faz, aí já é outra competência. Isso, mas esses laudos, eles servem, de extrema importância, porque eles vão servir como prova no processo. Eu converso agora com o Dr. Allen Milton, né, que responde pela Procuradoria da Infância. O que significa essa discussão aqui para a Imperatriz e para a força-tarefa que trabalha em prol da criança e do adolescente? É necessário fazer um resgate histórico do papel e da justificativa do Centro de Perícias Técnicas, que foi criado em São Luís do Maranhão, nossa capital, uma vez que a criação desse centro de perícia se deu em razão de um termo de ajustamento de conduta do Estado do Maranhão com a Organização dos Estados Americanos. Por qual motivo? Na década de 90 nós tivemos um caso muito conhecido, foi o caso dos meninos emasculados, foram 19 assassinatos e nesse ínterim de 10 anos houve arquivamento de processos, procedimentos investigatórios, inquéritos parados, sem resultado. E em razão disso, o Instituto Padre Marcos Passerini, no ano de 2000, 2001, juntamente com uma outra organização chamada Justiça Global, acionaram o Estado na Organização dos Estados Americanos por considerar que houve uma negligência do Estado do Maranhão e do Brasil com relação ao entendimento desses casos. Essa denúncia ela foi aceita, houve um processo e em razão disso foi estabelecido esse acordo com o Estado do Maranhão que resultou na criação do Centro de Perícias. Então veja que a criação do Centro de Perícias em São Luís
ela se deu em razão de uma denúncia de negligência por parte do Estado. E ele vem exatamente nesse sentido, no sentido de dar maior eficiência às investigações de violações de direitos de crianças e adolescentes, investigação de crimes praticados contra crianças e adolescentes, especialmente a questão do abuso sexual, da exploração sexual, e atende àquilo que é estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando estabelece, por exemplo, no artigo 4º, que as políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes, elas devem ter prioridade do Estado. Então, mesmo a questão investigativa, na resolução de crimes, na punição dos culpados, no atendimento a crianças e adolescentes, o Estado ele precisa dar essa prioridade. Então nós entendemos que esse centro de perícias, as justificativas que levaram ele, a criação dele em São Luís, também estão presentes em Imperatriz. Existe essa necessidade também de maior celeridade, eficiência e humanização do atendimento dessas crianças e adolescentes vítimas de crimes. Dr. Delvan Tavares, que responde pela Vara da Infância. Dr. Delvan, qual é a importância da implementação dessa iniciativa aqui em Imperatriz para o segmento de defesa e proteção da criança? Olha, principalmente resguardar a dignidade da criança ao ser submetida ao exame pericial. Você sabe que muitas crianças e adolescentes são vítimas de toda sorte de violência. Violência física, violência psicológica, violência sexual. E muitas vezes há necessidade de essa criança, ou quase sempre, ser submetida a uma avaliação pericial. E não se tem em Imperatriz um local adequado, exclusivo, como inclusive prevê a recente lei de depoimento especial. Então a criança ela é submetida a um exame de conjunção carnal, por exemplo, junto ao IML, onde são submetidos a exames todas as pessoas. Quer dizer, o IML está mais quebrando um galho do que fazendo um trabalho. Está fazendo um trabalho, mas é um trabalho, vamos dizer, universal, e dentro desse conjunto de atribuições acaba fazendo a perícia com crianças e adolescentes. Mas o ideal é que houvesse um espaço exclusivo voltado exatamente para esse público, com toda uma estrutura específica, inclusive com médico legista, com psicólogo, enfim, espaços físicos adequados para que esse local congregasse todo tipo de perícia que envolvesse o que envolva crianças e adolescentes. Isso já existe em São Luís e a ideia é trazer para Imperatriz esse centro, que atenderia não só a cidade de Imperatriz, como toda a região tocantina. Na verdade, já é uma imposição legal. Falta os órgãos públicos agora atenderem essa demanda da própria lei. Antônio em Contexto.